Hello people, hi students, hi everybody, how do you do? Are you fine? I hope so. Olá pessoal, hoje dando continuidade ao estudo do Present Perfect, vamos ver aqui a sessão número 24, ok? Nela nós encontramos algumas atividades, alguns exemplos a mais para solidificar o conhecimento sobre o Present Perfect. Então, vamos juntos, leiam comigo. Diz assim, já aqui uma pequena questão. All these sentences are in the past, so why do we use different verb tenses? O que ele está perguntando aqui, Diz assim, todas essas frases estão no passado, então por que nós usamos tempos verbais diferentes? O exemplo aqui da letra A diz assim, we use the simple past to describe a completed event in the past. Nós usamos o passado simples para descrever um evento completo no passado. Paula got her ID card when she was still a child. Paula conseguiu a sua identidade quando ela era ainda uma criança. Letra B. We use the present perfect to describe an action that occurred at a specified time in the past and that has an effect in the present. Example. Paula has already gotten her ID card. Então, estou dizendo o seguinte aqui, Nós usamos o present perfect para descrever uma ação que ocorreu em um tempo inespecífico do passado e que ainda tem efeito no presente. Aí dá como exemplo aqui, Paula já tem o seu ID card, o seu cartão de identificação. Então, essa questão nos leva a questionar por que nós usamos tempos verbais diferentes para descrever coisas que aconteceram no passado. As duas frases elas se referem ao passado. Qual é a diferença? É que no exemplo da letra A frase está no passado simples. Não há aqui a estrutura do present perfect, ou seja, não temos o verbo auxiliar have, ok? E aqui na letra B nós temos a estrutura do present perfect, descrevendo uma ação que aconteceu no passado e que ainda tem efeito no presente. E já aqui no primeiro exemplo, não, a ação aconteceu no passado e acabou. Ok? E aqui temos uma caixa de texto com time expressions, expressões de tempo que são muito usadas no present perfect. Vamos dar uma lida. Diz assim, just a short time ago, ou seja, somente, apenas, há pouco tempo atrás. Yet, until now, ainda, até agora. Already, sooner than expected, já, mais cedo do que o esperado. Ever, at any time, alguma vez, a qualquer tempo. Since the start of a period, desde o início de um período. For a period of time, para um período de tempo. Ok? São expressões bastante usadas em frases no present perfect. E aqui nós temos contracted forms. São as formas abreviadas do verbo to have, também muito usadas no present perfect. Vamos ter aqui o have abreviado
como apóstrofo VE e o has com apóstrofo S. Muito cuidado para não confundir com a abreviação do verbo to be. Aqui nós temos o has not, a forma negativa, a abreviada vai ficar hasn't. E o have not vai ficar haven't. Ok? Vamos em frente. Nós temos aqui activities. Primeira questão diz assim, ó. Match the uses of the present perfect to the examples. Relacione os usos do present perfect com os exemplos. Letra A. Actions which started in the past and are still ongoing. Ou seja, ações que começaram no passado e ainda continuam. Letra B. Actions recently concluded in the past, but that have an effect in the present. Ações concluídas recentemente no passado, mas que têm um efeito no presente. Aí nós temos aqui já as respostas, vamos conferir. Número 1. I haven't renewed my passport for more than 10 years. My passport is expired and I didn't get a new one. Então, era para vocês analisarem as frases e colocarem aqui, entre parênteses, as letras A ou B. A, se a frase estiver indicando uma ação que começou no passado e ainda continua. E a letra B, para indicar uma ação que foi concluída recentemente no passado, mas tem um efeito no presente. Então, aqui neste exemplo, é a letra A. Diz assim, ó. Eu renovei meu passaporte por mais 10 anos. Meu passaporte expirou e eu não tinha um novo. Então, é a letra A, porque está indicando uma ação que aconteceu no passado que ainda continua. Ele renovou o passaporte por mais 10 anos. Ou seja, aconteceu no passado e ainda continua. Número 2. She's found a lost wallet. She has the wallet with her now. Então diz assim, ela encontrou a carteira perdida. Ela tem a carteira dela agora. Ou seja, letra B, porque é uma ação que aconteceu no passado recentemente e ainda tem efeito no presente. Número 3. They've reported thousands of lost documents since last year. They reported last year and are still reporting. Ou seja, aqui é a letra A, porque o fato aconteceu no passado e ainda tem efeito no presente. Eles relataram milhares de documentos perdidos no ano passado, desde o ano passado. Eles relataram o ano passado e ainda estão relatando, ok? Número 4. Hasn't Thomas gotten his driver's license yet? He still can drive. O Thomas não conseguiu a sua licença de motorista ainda. Ele ainda não pode dirigir. Então é a letra A, porque é um fato que ocorreu no passado e tem efeito, ainda continua no presente. Ele ainda não pode dirigir porque ele não conseguiu a sua carteira de motorista, a sua licença. Ok? Vamos para a questão número 2. Diz assim, ó. Put these verbs in the correct place. Coloque os verbos no local correto, na posição correta.
Então nós temos aqui uma caixa de texto com alguns verbos, ok? Vamos ler os verbos junto comigo. Diz assim, ó: done, seen, gone, been, driven, given, had, made, found, drunk, eaten, known. Então todos esses são verbos que estão no passado particípio. E a missão de vocês era completar aqui a tabela, ó. Então, nessa primeira coluna, os verbos estão na sua forma base, no modo infinitivo, sem o to. Aí nós temos aqui, ó, be, drink, drive, do, eat, find. Na segunda coluna, nós temos os verbos no passado, ou seja, o passado de be, was ou were, drink, drank, drive, drove, do, did, eat, ate, find, found. E na terceira coluna, o passado particípio, ou seja, é para nós pegarmos aqui os verbos da caixa de texto e colocarmos na posição correta em relação à forma base e ao passado, ok? Então, qual é o passado particípio de be? Já temos aqui a resposta, ó, é been. Qual é o passado particípio de drink? É drunk. Do drive, driven. De do, done. Eat, eaten. Find, found. Percebam que as palavras, os verbos no passado particípio têm uma forma totalmente diferente dos verbos no presente e no passado. Em alguns casos, poucos casos, nós temos aqui uma coincidência do passado com o passado particípio, mas geralmente é usada uma palavra totalmente diferente para indicar o verbo no passado particípio, ok? E aqui nós temos uma sequência de outros verbos. Nós temos give, go, have, know, make e see. Nessa coluna temos o passado de cada um deles, ó. Para give, gave. Para go, went. Para have, had. Para know, knew. Make, made. See, saw. E aqui na última coluna, o passado particípio desses verbos aqui, ok? Então, para give, nós temos o passado particípio given. Para go, gone, have, had. Percebam aqui que são iguais, ó, tanto no passado quanto no passado particípio. É a mesma palavra, muda só a tradução. Para know, nós temos known, make, made, também é a mesma palavra. See, seen. Ok? Vamos traduzir agora. Diz assim, ó: ser ou estar, era ou estava, sido, ok? Quando nós traduzimos para o passado particípio, temos que lembrar que o verbo vai terminar com ido, edo ou ado. Então, era, estava, aqui vai ficar sido. Beber, bebeu, bebido, ok? Ou seja, dirige, dirigiu, dirigido. Fazer, fez, feito. Comer, comeu, comido. Encontrar, encontrou, encontrado. Dar, deu, dado. Ir, foi, ido. Ter, teve, tido. Saber,
soube, sabido. Fazer, fez, feito. Ver, viu, visto. Ok, pessoal? Então, além de saber os verbos no presente, agora também temos que saber no passado e no particípio passado qual é a forma equivalente. Para que isso? Para podermos usar no present perfect, porque a estrutura do present perfect pede que o verbo esteja no passado particípio, como aqui, neste exemplo da letra B. Has already gotten. O verbo está no passado particípio. Ok? Então, por hoje é só. Thank you very much. See you later. Até a próxima.